representa a suposição de que processos químicos que geram problemas ambientais possam ser substituídos por alternativas menos poluentes. Essa química verde é tudo que há, pessoal. Tecnologia limpa, prevenção primária, ou seja, eu vou prevenir e não remediar. Eu vou evitar a poluição. É melhor do que eu ter que combatê-la depois. O termo mais utilizado atualmente e foi adotado pela IUPAC é o de Química Verde, Green Chemistry. É um tema bacana, não é? Pessoal aí que gosta de falar inglês, é um tema muito legal falar de Química Verde. E o Enem tem explorado bastante as questões relativas à Química Verde, pessoal, não é por outra coisa. É porque nos últimos anos o Enem tem se preocupado com as questões ambientais, com as questões de sustentabilidade. Por isso a gente trabalha tanto o tema de energia, o tema de poluição, e agora estamos fechando aí quase que um ciclo com esse tema de Química Verde. Produtos ou processos da Química Verde. Uso de fontes renováveis ou recicláveis de matéria-prima. Aumento da eficiência energética ou utilização de menos energia para produzir a mesma coisa ou maior quantidade de produto. Evitar o uso de substâncias persistentes, bioacumulativas e tóxicas. Aquilo que falei agora há pouco. E aí vem a coisa mais importante de nossa aula, pessoal. Quando se fala em Química Verde em provas dos mais diversos concursos, a maioria das questões que envolvem o assunto de Química Verde vem explorando os 12 princípios da Química Verde. Primeiro princípio da Química Verde, qual seja? Prevenção. Vamos evitar o consumo, vamos evitar a poluição para não termos que tratar esta poluição a grande custo. Evitar a produção dos resíduos é melhor do que tratá-los ou limpá-los após sua geração. Não sei se os senhores estão lembrados da primeira aula que tivemos aqui na segunda-feira à tarde. Para quem não lembra, a primeira aula, só um lembrete aos senhores. Então, pessoal, quando na primeira aula que tivemos aqui na segunda-feira à tarde, nós falamos de um tema: tratamento de água. Naquela ocasião, eu disse a vocês que a água de Natal, 70% da água consumida por pessoas em Natal advém do lençol freático. Esta água, ela está contaminada com alto teor de nitrato, sinônimo da ação humana sobre o lençol freático. Contaminação com alto teor de nitrato significa dizer contaminação por coliformes fecais. Saneamento básico é a consequência dessa contaminação ou a inexistência dele. Coisa de país que não leva a sério essas coisas. O saneamento básico. Países de primeiro mundo dificilmente você vai encontrar isto. Muito bem. Mas eu dizia naquela aula também que a água de Natal era 70% do lençol freático e graças à utilização de águas de seus mananciais, seja da Lagoa de Extremóis, seja da Lagoa de Quem, do Jiqui, era utilizada para diluir essa água do lençol freático, tornando-a potável. Tornando-a potável, porque com alto teor de nitrato não é água potável, não se enquadra nos critérios
que o Ministério da Agricultura usa para a água potável. A água da Lagoa do Jiqui, pessoal, para ser jogada nesse sistema de distribuição de água potável, ela também precisa ser tratada. Quando a Lagoa do Jiqui foi utilizada pela primeira vez para captação e distribuição de água potável, o tratamento que ela recebia não era o mesmo tratamento que recebe hoje. Sabe por quê? Porque naquela época a água da Lagoa do Jiqui chegava pelo rio Pintibu, uma água límpida, uma água cristalina. Hoje você vai na lagoa e você não acredita que consome aquela água só em vendo a coloração dela. Ação de quem? Fruto da ação do homem que constrói as margens dos rios e poluem esses rios. É incrível aqui em Natal nós termos um cemitério localizado aonde? Às margens do rio que serve água para nós. Pessoal, o cemitério Morada da Paz está às margens do rio Pintibu, que serve água para a Lagoa do Jiqui, que serve água para Natal, principalmente para a região sul da capital, a zona sul da capital. E depois a população não sabe porque os órgãos ambientais impedem a construção de um condomínio às margens desse rio, que é logo ali, às margens da BR-101, sentido Natal-Parnamirim. Já perceberam que tem ali um condomínio que foi embargado a obra? Não foi à frente em função disso. Então, precisamos pensar sobre estas coisas e vocês no futuro é que serão os responsáveis por analisar coisas desse tipo, tá? Então, o que foi que nós não fizemos com o rio? Nós não prevenimos, nós poluímos e agora temos que tratá-lo se quisermos utilizar água potável. Segundo princípio da química verde, economia atômica. O que quero dizer em linhas gerais com economia atômica? A melhor rota sintética é aquela que seja capaz de produzir aquilo que queremos, de modo a incorporar nesse produto todos os átomos que estavam presentes nos reagentes. Se eu não consigo colocar todos os átomos dos reagentes naquilo que quero, então estarei com um processo que, se não for este, será este aqui, ó. Eu produzi aquilo que quero, mas gerei o quê? Resíduo. Então eu não economizei os átomos, economia atômica. Deve-se procurar desenhar metodologias sintéticas que possam maximizar a incorporação de todos os materiais de partida no produto final. O que é que eu estou querendo dizer com isto? Dá preferência a que tipo de reação? De adição, pois sei que numa reação de adição, todos os átomos que eu tenho de partida serão incorporados naquilo que quero. Entendido até aí, meninos? A propósito, este é o princípio mais explorado nas provas, o segundo princípio da química verde. E aí, dentro desse princípio, eu trouxe isso aqui para vocês. Como analisar a economia de átomos, vendo se há ou não eficiência atômica.
o que é que nós chamamos de eficiência atômica. A eficiência atômica é calculada pegando-se a massa molar do produto desejado e dividir pela soma molar da massa molar das substâncias produzidas. Pessoal, se só existir um produto, quanto é que dá essa razão? 1. E a eficiência atômica? 100%. A busca tem que ser esta. Portanto, a eficiência atômica é tanto maior quanto maior for esta relação, em que eu divido a massa molar do produto desejado pela soma das massas molares de tudo aquilo que foi produzido na reação. E outra coisa também importante a ser analisada, aquilo que a IUPAC chama de fator E. O que vem a ser esse fator E? Eu vou somar as massas molares dos produtos secundários. Vamos supor que esse seja o produto desejado e eu tenha aqui mais 2 produtos. Chamaremos isso aqui de resíduos ou de produtos o quê? Secundários. Como é que eu calculo esse fator E? Somando as massas de todos os produtos secundários, os resíduos, e divido por quem? Pela massa molar do produto desejado. O que acontece se esse fator E for alto, meninos? Isso é bom ou é ruim? Isso é péssimo. Então, devemos procurar rotas sintéticas em que se tenha um fator E o mais baixo possível. Quanto maior for o fator E, maior é a massa de quem? De rejeito, e menos aceitável é o processo. Por que eu vou procurar uma rota metabólica que tenha um rejeito grande se eu vou ter que me preocupar com este? Então, maior fator E, devemos o quê? Eliminá-lo. Maior eficiência atômica, melhor. A atividade de número 1 para os senhores. Essa é a nossa atividade número 1 de hoje. A química verde, isto é, a química das transformações que ocorrem com o mínimo de impacto ambiental, está baseada em 12 princípios. 2 desses princípios dizem respeito. Princípio 1 e princípio 2. A economia atômica, ou seja, processos realizados com a maior percentagem de átomos de reagentes incorporados ao produto desejado. E princípio 2, a síntese de produtos menos perigosos à saúde humana e ao ambiente. Um processo reportado na literatura científica como exemplo de química verde é a síntese do ácido adípico. Pessoal, para quem não sabe, o ácido adípico é um ácido dicarboxílico. Ácido adípico. Quantos carbonos tem o ácido adípico? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 2 carboxilas. O nome oficial do ácido adípico é o ácido X, porque tem 6 carbonos. An, porque a cadeia é saturada. E dioico, porque tem quantas carboxilas? 2. Esse composto, ele é produzido para ser utilizado por uma indústria que produz um plástico muito utilizado por todos nós.
o nylon, que surgiu durante a Segunda Guerra Mundial. Então esse composto, ele é produzido por diversas rotas sintéticas. Quando ele diz que o processo reportado na literatura científica como exemplo de química verde é a síntese do ácido adípico, substância muito utilizada na fabricação do nylon. Inicialmente o nylon foi interessante, pessoal, porque ele deu suporte à fabricação de paraquedas. Foi importante isso ou não? Olha aí, ó, tudo a ver, ó, aviação, guerra, os caras lá, ó, precisando saltar dos aviões, quando o quê? Quando eram alvos. No quadro abaixo estão representados os processos de síntese tradicional. Quando eu digo síntese tradicional, é aquela sem a preocupação da química o quê? Da química verde. E uma síntese verde dessa substância. Está aí. Vamos ver se a gente consegue perceber as diferenças básicas. Síntese tradicional. Eu vou produzir ácido adípico, ácido hexanodioico, a partir de um composto cíclico de 6 carbonos. Ei, pessoal, olha só a quantidade de rotas sintéticas, a quantidade de substâncias que estão sendo utilizadas aqui e dá uma olhada no produto final dessa reação. Só tem ácido adípico? Não. Tem CO2, que é um gás o quê? Um gás estufa. E tem N2O, que é também um gás estufa. Então eu produzi aqui, além do ácido adípico, que é o produto desejado, eu estou produzindo também substâncias que agridem o meio ambiente. Vamos olhar para essa rota sintética, a da síntese verde. Eu parti de uma substância. Quantas etapas eu tenho aí, pessoal, para produzir o que quero? Quanto menor for o número de etapas que eu utilizar para chegar no produto que quero, melhor. Outra coisa que eu devo observar nessa rota, além de ácido adípico, o que produzi? Água. Vocês encaram água como sendo um poluente? Não. Se nós estamos falando em química verde, nós vamos ou não preferir essa rota metabólica? Primeira coisa a ser analisada. Eu sei que eu não consegui incorporar todos os átomos dos reagentes ao produto desejado. No entanto, por que devo fazer escolha por essa rota? Só com base no que estamos vendo. O resíduo produzido aqui não polui o meio ambiente, ao passo que aqui eu tenho resíduos que poluem. E com relação à eficiência atômica, quem é melhor em relação à eficiência atômica? Como é que se determina a eficiência atômica? Eu pego a massa molar do produto desejado e divido pela soma das massas molares de todos os produtos obtidos. É melhor que a eficiência atômica seja mais alta ou mais baixa? Seja mais alta, pensando em termos de química verde, mais alta. A pergunta foi a seguinte: por que se pode afirmar que a síntese verde do ácido adípico, se comparada com a síntese tradicional, cumpre cada um dos princípios citados no texto? O que é que eu estou determinando aí? A eficiência atômica da síntese tradicional. 61,1%.
Podem confiar, tá, pessoal? Eu fiz esse cálculo aí bem direitinho antes de colocar aqui, tá? A massa molar do ácido adípico é 138 e a soma de todas as massas molares no primeiro caso, 226. 138 dividido por quanto? 210. Isso leva a uma maior o quê? Uma maior eficiência atômica. Portanto, isto aí está de acordo com o segundo princípio da química verde. A síntese verde apresenta maior eficiência atômica, 65,7%. E a síntese verde deve provocar menos danos ao meio ambiente. Em virtude do que acabamos de falar, na primeira síntese eu produzo o quê? CO2 e N2O, que são poluentes. Tá claro até aqui, tá, meninos? Terceiro princípio da química verde. Síntese de produtos menos perigosos. Sempre que praticável, a síntese de um produto químico deve utilizar e gerar substâncias que possuam pouca ou nenhuma toxicidade à saúde humana e ao meio ambiente. Se vocês tiverem uma rota sintética em que produza, além daquilo que vocês querem, produza HCl, cloreto de hidrogênio. Essa é uma boa rota sintética. Cloreto de hidrogênio, pessoal, se for lançado no meio ambiente, traz ou não danos? Traz. Nós estudamos recentemente eletroquímica e estudamos eletrólise. E vimos algumas eletrólises, como, por exemplo, a eletrólise do cloreto de sódio, tanto a eletrólise ígnea como a eletrólise o quê? Aquosa. Seja na eletrólise ígnea, seja na eletrólise aquosa, pessoal, nós produzíamos ali gás cloro, Cl2 gasoso, um gás esverdeado, é um grande poluente para o meio ambiente. Se eu puder produzir o que desejo sem usar a eletrólise do cloreto de sódio, para que eu não produza isso aqui e ter o risco de lançar ao meio ambiente, melhor.